reforços fechados e chegando no Flamengo. Um chega na quarta-feira e o outro provavelmente chega na quinta-feira. Vou estar passando para vocês quem são esses reforços que já está fechado com o Flamengo. E o prazo dado pela Roma para o Flamengo aceitar ou não a proposta por Wesley encerrou ontem às 7 horas da noite. E o Flamengo respondeu a Roma. Eu vou estar passando para vocês o que o Flamengo respondeu para a Roma. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão. Mas antes de começar esse vídeo, galera, eu peço a vocês com toda a humildade desse mundo para vocês se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Vocês ativando o sininho das notificações, vocês vão ter todas as informações do nosso Mengão inteiramente grátis, não paga nada. Mas não se esqueça de deixar o seu like para o crescimento do nosso canal, porque aqui no canal Vieira Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. Galera, Flamengo continua aí a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino em Bragança às 9h30 da noite, horário de Brasília. Flamengo que nunca venceu o Bragantino em Bragança. É sempre um jogo bastante complicado para o Flamengo. Então o Flamengo tendo que vencer esse jogo contra o Bragantino Red Bull para tentar resgatar a liderança do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro também tem um jogo muito difícil. O Cruzeiro enfrenta o Corinthians fora de casa. Então vamos torcer aí um tropeço do Cruzeiro contra o Corinthians, também um jogo sempre complicado contra um Corinthians fora de casa. Então o Flamengo ali mordendo o calcanhar do Cruzeiro, qualquer tropeço do Cruzeiro, o Flamengo vencendo, Flamengo volta à liderança aí do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo nunca venceu o Bragantino fora de casa em Bragança. Então aí é sempre um jogo complicado para o nosso Mengão. O Cruzeiro é líder com 33 pontos, seguido de Flamengo com 30 pontos. Então, caso aí um tropeço, Flamengo igualando o número de pontos com o Cruzeiro, o Flamengo volta à liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo também tem um jogo a menos contra o Sport para cumprir esse jogo contra o Sport. O Sport que está em último lugar, na última colocação. Provavelmente o Flamengo fazendo esse jogo aí, o Flamengo vai vencer o Sport. Flamengo com muitos problemas aí para esse jogo contra o Bragantino Red Bull. A bruxa tá solta dentro do Flamengo, a realidade é essa, ó. Vamos falar no caso aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desfalques no Flamengo. Vou estar passando para vocês aqui, realmente, literalmente, a bruxa está solta dentro do Flamengo no Ninho do Urubu. O Eric Pulgar segue se recuperando da cirurgia. Eric Pulgar que chega nesta quinta-feira, ele que fez a cirurgia com seu médico de confiança lá no Chile, tá voltando, chegando quinta-feira, mas ainda segue em recuperação da cirurgia. Tem o Ayrton Lucas, né, que teve um corte profundo na canela, também tomou ponto, tá cicatrizando aí a ferida, então aí também fora. O Alexandre teve uma lesão posterior na coxa esquerda no jogo contra o Fluminense, né? Tem o Danilo também que teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita, tá? No caso é o Danilo. Tem o Michael que está com dor no tornozelo, segue também se recuperando, Michael. Também tem o Plata que sentiu dores na coxa direita durante o aquecimento aí no jogo contra o Fluminense. E tem um Dela Cruz não tem lesão, mas está fisicamente sem condição de estar jogando. Então aí, são bastantes problemas aí no Flamengo. A bruxa realmente, literalmente, está solta aí no Ninho do Urubu. Então espere que esse jogador se recupere o mais rápido possível para estar voltando, reforçando aí o nosso Mengão, galera. Vamos falar agora de mercado da bola, galera. Esse aí, mercado da bola, falar do Saúl, espanhol de 30 anos aí do Atlético de Madrid. Uma informação aí muito importante para a nação rubro-negra. A informação é do Fabrício Romano, jornalista que dificilmente erra. Dificilmente ele erra aí a notícia, tudo que ele fala geralmente bate. Então aí a informação do Fabrício Romano é que
O Flamengo fechou a contratação com Saul, do Atlético de Madrid, galera. É isso aí, para substituir o Gerson. Segundo volante, que joga de segundo volante na mesma posição do Gerson. E jogou com o Filipe Luiz. Filipe Luiz está sorrindo à toa, o Filipe Luiz conhece o jogador, então o Filipe Luiz aprovou a negociação. O Saul é espanhol, tem 30 anos de idade e estava emprestado para o Sevilha. Acabou rompendo o acordo, né, e rescindiu seu contrato amigável com o Atlético de Madrid. O jogador estava negociando com um time turco e acabou desistindo da negociação, tá? Segundo informação, o Saul fechou contratação com o Flamengo de 3 anos e meio, né, no caso com o Flamengo, e chegará de graça ao nosso Mengão e deve estar se apresentando ao Rio, chegando no Rio de Janeiro e assinando com o Flamengo já nesta quarta-feira, galera. Então, informação muito importante, Flamengo, José Boto, que teve muitas reclamações, muita pressão para o Flamengo fazer o seu primeiro reforço aí de contratação depois que a janela se abriu. Então agora as coisas estão acontecendo depois da pressão, estão chegando aí no Flamengo, confirmação do acerto com o Saul. Chegando no Mengão, Saul do Atlético de Madrid para substituir o Gerson, galera. E vamos falar também do Wesley. Situação do Wesley, galera. O que acontece? Todos sabem que a Roma, o canal Vieira Flá, trouxe essa informação de que a Roma deu prazo para o Flamengo para aceitar ou não, no caso, a proposta da Roma. E esse prazo foi até ontem, às 7 horas da noite. É isso aí, o prazo foi dado pela Roma até ontem, às 7 horas da noite, para o Flamengo dar a resposta se aceita ou não. Proposta a qual de 25 milhões de euros e mais 5 de bonificação, totalizando 30 milhões de euros, cerca de 195 milhões de reais, tá? Uma excelente venda, no caso aí, se concretizar, do Wesley. Flamengo deu a resposta, Flamengo aceitou a proposta da Roma, mas pediu 48 horas aí, um prazo para estar fechando a negociação da venda do Wesley. Por que, Vieira Flá? Um prazo de 48 horas? É porque o BAP deu ordem que só negocia, só vende o Wesley depois que tiver um substituto para o jogador ali na posição. Então é isso. Então o José Boto está correndo atrás aí de um lateral, um substituto para o Wesley, para o Flamengo até mesmo não perder essa venda para a Roma. Então, Flamengo tentando contratar um substituto para o Wesley que seja jogador brasileiro, tá? Jogador, informação é que seja um jogador brasileiro, porque o Flamengo tem um número, no caso de estrangeiro, que pode jogar. Então o Flamengo tem 7 e esse número é 9, tá? Pela lei só pode ter 9 estrangeiros, então o Flamengo já tem 7. Com a chegada do Carrascal vai para 8, o Flamengo vai ficar somente com um cartucho aí para estar contratando jogador aí para uma nova posição no Flamengo, galera. Então aí o Flamengo pediu confirmação, o Flamengo pediu 48 horas, né, para fechar essa contratação, no caso essa venda do Wesley, por sinal, uma venda muito boa, considerada aí pelo Flamengo, galera. Vamos mudar de assunto e falar agora de Carrascal. É isso aí, Carrascal, vem ou não vem? Né? No caso, o Carrascal estava para chegar esse final de semana que passou agora, coisa que não aconteceu, né? Não chegou, muita gente criticando, muita gente desanimando da chegada do Carrascal, mas segundo informação da Raíssa Simplício, pessoas de dentro do Flamengo dão como a contratação certa, o acerto certo com o Flamengo, segundo informação da Raíssa Simplício. E ainda essa semana o Carrascal deve estar chegando, e provavelmente quinta-feira Carrascal já deve estar chegando no Rio de Janeiro para assinar com o nosso Mengão. Então, informação da Raíssa Simplício e pessoas de dentro do Flamengo dão como certa a negociação entre Flamengo e Carrascal. Então aí, uma excelente notícia aí para a nação rubro-negra em relação ao Carrascal, que é um excelente jogador, joga muita bola, conhecido como Neymar da Colômbia. Então, estou doido que o Flamengo fecha essa negociação com o Carrascal, porque eu vi alguns lances do Carrascal, realmente joga muita bola, um jogador muito leve, parte para cima. Então, estou curioso para ver o Carrascal no Mengão. Informação que o Flamengo fechou aí com o Carrascal com 4 anos de contrato,
12 milhões de euros em 2 vezes. Essa é a informação que nós temos, tá? Mas lembrando que a negociação com os russos é sempre complicado, sempre muito difícil. Os russos dão como certo, do nada eles mudam de ideia. Então tomara que isso não aconteça mais uma vez, como aconteceu com o Claudinho e Zenit. Aconteceu a mesma coisa, tudo dado como certo, acabou que o Zenit desistiu em cima da hora. Galera, vamos falar de renovação de contrato. Todo mundo me perguntando, e o Varela? E a renovação de contrato do Varela? Flamengo, quando estava fazendo o Super Mundial, nós trouxemos a informação que os empresários do Varela iria para os Estados Unidos para sacramentar a renovação de contrato com o Varela. Então muita gente perguntando, teve essa reunião realmente nos Estados Unidos? Então o Flamengo tinha deixado tudo muito bem engatilhado, né? Mas acabou o Super Mundial, o Flamengo ainda não renovou o contrato com o Varela, então tem muitas pessoas perguntando. E a informação é que o Varela pediu luvas e salário que o Flamengo entendeu como muito alta, tá? Então aí o Flamengo deu uma segurada, o Flamengo tá negociando, ver se diminui essa pedida do Varela para tá fazendo a renovação de contrato com o jogador. Lembrando que o Flamengo quer renovar com o Varela e o Varela também quer continuar no Flamengo. Então falta reajustar esse detalhe aí da pedida aí de salário do Varela. Lembrando que o Varela já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O contrato dele acaba agora no final de dezembro, nesse ano. Então já pode assinar um pré-contrato. Como é que funciona a Vieira Flá? A pessoa pode assinar o pré-contrato por quê? Qual o tempo? O que acontece? Toda vez que o contrato está chegando perto de se encerrar, perto de acabar, por exemplo, faltando 6 meses para encerrar o contrato, o jogador tem direito, no caso, para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Faltando 6 meses para encerrar o contrato, o jogador pode assinar então com qualquer outro clube, e é o caso do Varela, que já está encerrando, que encerra agora em dezembro e já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, mas acredito que o Flamengo está reajustando e vai aí renovar o contrato com Varela. É isso aí, galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço, Deus abençoe você e sua família.